Olá, boa noite. Está começando mais uma edição do Jornal da Difusora. Vamos aos destaques de hoje. Criança de 2 anos é internada após ingerir bebida alcoólica no município de Santo Inês. Morre frentista vítima de incêndio em posto de agroindústria na cidade de Aldeias Altas. Polícia investiga sequestro de motorista de aplicativo mantido refém por 2 horas na capital. Estiagem aumenta o número de queimadas na região tocantina, que pode chegar até 5 ocorrências por dia. E ainda, o governo do estado apresenta balanço sobre a temporada junina deste ano no Maranhão. Seja bem-vindo, está começando agora o Jornal da Difusora. Uma criança de apenas 2 anos está internada no Hospital Municipal de Santa Inês após consumir bebida alcoólica. O repórter Ciro Mineiro tem os detalhes. A mãe do menino, identificada como Rosiane Aires, de 28 anos, foi apontada como a principal suspeita e foi conduzida para a delegacia regional da cidade. Segundo ela, a criança pegou uma garrafa de bebida que estava na calçada da casa da família e depois bebeu. Os primeiros socorros foram feitos por uma guarnição do 7º Batalhão da Polícia Militar do Maranhão. O menino estava desfalecido quando foram iniciadas manobras de reanimação. E após a abertura das vias respiratórias e massagens, a criança voltou a apresentar sinais de vida. Foi acionado o Corpo de Bombeiros, que encaminhou a criança até o Hospital Municipal Tomás Martins para os procedimentos médicos necessários. O Conselho Tutelar da cidade também foi acionado para dar assistência à vítima. Ciro Mineiro, para o Jornal da Difusora. Morreu aqui na capital uma das vítimas atingidas por um incêndio que aconteceu esta semana em um posto de abastecimento de agroindústria de bioenergia no município de Aldeias Altas. Além dela, outras 2 pessoas sofreram ferimentos. O frentista Gildomar Reis Costa, de 40 anos, ficou em estado grave, tendo 95% do corpo queimado. Ele chegou a ser levado para São Luís, mas não resistiu aos ferimentos. O corpo do frentista foi velado na residência do pai dele e o enterro no cemitério do centro de Aldeias Altas, cidade que fica a 391 quilômetros da capital. Trabalhador, conselheiro da família, 4 filhos pequenos. O mais velhinho só tinha 10 anos, mas a gente tem que se conformar. O que Deus faz é porque Ele sabe o dia da manhã, nós não sabemos o dia da manhã. Classificado como acidente de trabalho por ter ocorrido durante exercício da função dentro de uma empresa, uma agroindústria que explora o cultivo de cana-de-açúcar para a produção de etanol, localizada na zona rural do município. Podemos levantar que o funcionário, na verdade o proprietário do local, ele estava munido de um despacho do Corpo de Bombeiros, exarado no ano 2017, no qual tinha uma reprovação do seu projeto. Portanto, o local não possui certificado de aprovação. A Delegacia Regional de Polícia Civil também está investigando o caso. Tem que haver essa investigação e a Polícia Civil ela vai usar todos os meios técnicos possíveis para chegar ao final e descobrir realmente o que aconteceu. Segundo o comando do 5º Batalhão de Bombeiros Militar, o local onde ocorreu a explosão de tanques de combustíveis já passou por avaliação técnica e o relatório foi emitido. Como medidas adotadas, a equipe fez a interdição imediata do local afetado, multa e também o local vai ficar fechado até que todas as exigências sejam sanadas. E sobre a autorização para o funcionamento do posto de abastecimento, a diretoria da empresa foi procurada, mas ainda não se manifestou sobre o assunto. E agora a gente faz um giro de notícias pelo estado. No município de São Luís Gonzaga, um capotamento registrado na BR-316 deixou uma grávida ferida. Ela teria sido atropelada às margens da estrada e por causa de um monte de barro. O motorista desse veículo, que seria o suspeito de causar o acidente, afirmou que por não ter visto o barro na pista, perdeu o controle da direção e o carro capotou. Os bombeiros levaram a mulher ferida para o Hospital Regional de Bacabal.
O motorista de aplicativo foi feito refém ontem à noite por bandidos por mais de 2 horas na capital. Tudo começou quando uma mulher fez um pedido pelo aplicativo na Cidade Olímpica. Logo em seguida, 5 homens armados entraram no carro e fizeram o assalto. A vítima foi amarrada, encapuzada e colocada no banco de trás até ser abandonada em um matagal, onde teria sofrido ameaças de morte. Segundo a polícia, nenhum assaltante foi preso até o momento. Em Caxias, mamães de baixa renda começaram a receber o benefício Cesta Básica Gestante. Os primeiros cheques foram distribuídos na Unidade Regional de Saúde do município. Serão pagas 9 parcelas de R$100, 6 antes do parto e 3 após o nascimento do bebê. Para ter direito, a gestante deve estar com até 12 semanas de gestação, ter cadastro no CadÚnico e possuir renda familiar inferior a um salário mínimo. Daqui a pouco, estiagem aumenta o número de ocorrências de queimadas na região tocantina. E ainda, depósito de alimentos do Mercado das Tulhas são interditados após fiscalização. E olha só, depósitos de alimentos no Mercado das Tulhas, localizado no Centro Histórico de São Luís, foram interditados durante uma fiscalização conjunta. Veja na reportagem de Geice Gomes. Aos poucos, os feirantes estão se adequando às novidades. As mesas e cadeiras que não vão mais poder ficar no local já foram empilhadas para serem retiradas. Elas obstruíam a passagem e dificultavam o acesso às saídas da feira. Este é apenas um dos pontos que estão mudando. É que o Mercado das Tulhas foi fiscalizado pelo Corpo de Bombeiros, Vigilância Sanitária, Ministério Público e Polícia Militar. Todos os boxes e depósitos foram vistoriados. 2 deles chegaram a ser interditados e quase todos os feirantes foram notificados. A Vigilância Sanitária está na Feira da Praia Grande já há 4 dias, orientando os feirantes para que se regularizem no que pertinha à questão de segurança alimentar. Este ponto permanece fechado. Na ocasião, o Beraci Lima Sampaio, presidente da Associação dos Feirantes e Trabalhadores do Comércio da Praia Grande, foi flagrado com animais silvestres abatidos, o que é considerado crime ambiental. O presidente lá da Associação dos Feirantes, ele foi conduzido para a delegacia em razão de ter cometido um crime de menor potencial ofensivo na Lei de Crimes Ambientais, que era ter em depósito animais silvestres para consumo ou comercialização. Como é um crime de menor potencial ofensivo, ele não foi preso em flagrante, ele foi apenas conduzido para a delegacia, onde foi lavrado um termo circunstanciado de ocorrência, que é um procedimento completamente diferente daqueles crimes mais graves. Ele responderá por esse delito. Apesar da maioria dos feirantes não se opor ao cumprimento das determinações, um ponto específico tem sido questionado por eles: o horário de funcionamento. E o problema que a gente está tentando aqui reverter é a situação do nosso horário de trabalho. Porque tem, como eu estou te falando aqui, se os frequentadores aqui são pessoal da terra, sai do seu serviço e vem fazer até as suas alimentações. Tem gente que janta aqui. A partir da determinação, o local fica de portas abertas até às 8 horas da noite, de segunda a quinta, até às 9 da noite nas sextas-feiras e aos sábados e domingos, respectivamente, até às 6 e 1 hora da tarde. Ali é um mercado público. Então, que mercado público funciona até meia-noite, até 11 horas da noite, que não seja para comercializar bebida alcoólica? O mercado vai funcionar no horário que os mercados funcionam. E o Ministério Público vai comprar essa briga. No Brasil, existem cerca de 5.500 conselhos tutelares, número ainda insuficiente para as demandas. Em outubro, acontecem em todo o Brasil as eleições para os novos conselheiros tutelares para o quadriênio 2020-2024. Aqui em São Luís, o processo de seleção está sendo coordenado pelo Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente. A repórter Enice Ribeiro conta pra gente qual é a importância da presença desses conselheiros nas comunidades. A Viviane recentemente ganhou um termo de responsabilidade na Justiça que permite que ela tenha a guarda dos netos. Os pais são separados e concordaram que a avó cuidasse do casal que tem só 5 e 7 anos de idade.
Ela mora numa das comunidades carentes da região da Cidade Olímpica e precisou do auxílio do Conselho Tutelar para conseguir realizar os trâmites na Justiça. O Conselho Tutelar veio para minha família através do meu casal de netos que eu tenho. Eu tenho um casal de netos que eu crio desde criança, desde bebê, que a mãe e o pai se separaram, no caso meu filho, né? Minha nora deu a guarda para a gente, foi embora, casou com outra pessoa, e eu fiquei responsável. Foi assim que o Conselho Tutelar entrou na nossa vida. Casos assim chegam diariamente na unidade do Conselho Tutelar das áreas da Cidade Operária e Cidade Olímpica, regiões com alto índice populacional. Mas são os casos de negligência que mais preocupam o órgão. No ano passado, a unidade registrou 627 casos, dos quais 260 foram de negligência ou maus tratos. Este ano, até abril, cerca de 150 ocorrências já foram registradas nesse sentido. Tem um corpo de 5 conselheiros tutelares, tem o administrativo, operacional, vigilância, tem o motorista e nós temos uma viatura que é um carro disponível para 5 conselheiros e a gente atender toda essa demanda que é a região da Cidade Operária e que por dia no Conselho Tutelar a gente atende equivalente a 30 atendimentos por dia todos os dias. Apesar de prestar assistência, o efetivo ainda é insuficiente. Na próxima segunda-feira, se encerram as inscrições para os candidatos a conselheiros tutelares. Serão 100 vagas entre titulares e suplentes que vão exercer o cargo durante o período de 4 anos. Entre os requisitos para participar das eleições estão ter 21 anos de idade, comprovar 2 anos de residência na cidade que deseja concorrer ao cargo e experiência de atendimento na área da infância e juventude. Melhoramos muito o Conselho Tutelar, mas ainda falta muita coisa para melhorar. Esperamos que, com a boa vontade da gestão pública, possa melhorar muito mais para que o Conselheiro Tutelar tenha um atendimento de qualidade, com uma estrutura melhor para se atender às nossas crianças e adolescentes. É isso aí. O período de estiagem tem aumentado o número de queimadas no último mês na região tocantina. Segundo o Corpo de Bombeiros, a elevação dos registros já estava prevista e deve aumentar ainda mais. Hoje, a Central de Operações do 3º BBM registra até 5 casos, mas por dia. E a tendência daqui para frente é aumentar, ou seja, o clima vai ficando mais seco, mais quente, menos úmido, né? A vegetação mais seca, então é propício para esse tipo de ocorrência. Os casos são registrados principalmente em locais como este, com a vegetação seca, onde o fogo se espalha rapidamente e, se não for contido, pode atingir animais e até pessoas que moram nas proximidades. Em Imperatriz e cidades vizinhas, há uma extensa área de vegetação. O uso do fogo para a limpeza de terrenos ou a queima do lixo sem obedecer a alguns critérios de segurança podem terminar em grandes incêndios. Tenha cautela, não atire fogo em lixeiros, monturos, vegetação, principalmente próximo de residências, empresas ou até mesmo escolas, tá? Que é um risco. Nas rodovias e até em vicinais cercadas pelo mato, uma das recomendações para quem trafega por estes locais é não jogar restos de cigarro ou garrafas de vidro na vegetação seca. A incidência dos raios solares pode provocar as chamas. No Maranhão, o relatório do Programa de Queimadas do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais aponta o registro de 1.045 focos de incêndio nos primeiros 5 meses de 2019. O aumento de 63% em relação ao mesmo período do ano passado. O Maranhão ocupa a 7ª posição no ranking dos estados com maior número de registros. E daqui a pouco, membros e servidores do Ministério Público de todo o Brasil participam de encontro nacional aqui na capital. E ainda, o governo do estado apresenta balanço sobre a temporada junina deste ano no Maranhão. Membros e servidores do Ministério Público de todo o Brasil estão reunidos aqui na capital para o 6º Encontro Nacional do órgão. E quem está por lá e traz mais informações ao vivo é o repórter Hugo Viegas. Boa noite, Hugo. Boa noite para você também, Cristiane. Boa noite para todo mundo que está acompanhando. Esta é a 6ª edição do Encontro Nacional do Ministério Público, que deve começar daqui a pouquinho. Serão 3 dias. A abertura é nesta noite e segue até a próxima sexta-feira, dia 5. A intenção, Cristiane, é reunir representantes, membros do Ministério Público e do Poder Judiciário, justamente para discutir o papel do Ministério Público nesse momento
momento no momento em que a gente vive uma séria discussão com relação ao papel da instituição também na democracia brasileira. Então, são vários integrantes do Ministério Público que já começaram a chegar aqui ao auditório da Procuradoria-Geral de Justiça do Maranhão e está prevista, inclusive, para a noite de hoje, uma palestra do governador Flávio Dino aqui no auditório. Cristiane. Obrigada, Hugo, aí pelas informações. E na cidade de Itapecuru-Mirim, crianças e adultos receberam esta semana consultas oftalmológicas pelo programa Ver para Aprender do SESC. Veja na reportagem de Tiago Negreiros. Dona Ana Zélia sabe que o aprendizado do seu filho está ligado diretamente à saúde dos olhos. Quando a instituição ela investe nesse tipo de ação, ela vai ampliar a qualidade de atendimento, né? Que o foco maior é o aprendizado do aluno. Os estudantes matriculados nas escolas do SESC, além de ensino de qualidade, também recebem anualmente atendimento oftalmológico pelo programa Ver e Aprender. O objetivo principal é detectar possíveis problemas oftalmológicos nos nossos alunos. E para isso nós submetemos eles a uma triagem, que é um teste de acuidade visual, onde esse teste é aplicado pelos próprios professores, né? Que eles têm um treinamento para fazer esse teste. E a partir desse teste, aqueles alunos detectados com possíveis problemas na visão, eles são encaminhados para consulta com o médico oftalmologista. Nas ações promovidas pelo SESC, são realizados exames preventivos em alunos para evitar doenças e distúrbios que atrapalhem o aprendizado. Principalmente as ametropias, que são as necessidades de usar óculos, como a miopia, a hipermetropia e o astigmatismo, mas eventualmente nós podemos detectar outros casos, como por exemplo estrabismo ou algumas doenças mais comuns que afetam as crianças. Além das crianças e jovens, adultos e idosos também matriculados no SESC Lê recebem atendimento. Os profissionais de oftalmologia do SESC levam em conta contextos sociais e econômicos da comunidade. E foi apresentado hoje à tarde um balanço sobre a temporada junina deste ano no Maranhão. Os dados foram divulgados em coletiva de imprensa no Palácio dos Leões. Foram mais de 400 artistas e cerca de 1.300 apresentações. Os arraiais do Ipen e das praças Maria Aragão e Nauro Machado atraíram não só os maranhenses, mas também pessoas de outros estados. Somente em junho desse ano, o aeroporto de São Luís recebeu cerca de 150 mil passageiros, o que equivale a 15% a mais que o registrado no mesmo período em 2018. Com tantos visitantes, a rede hoteleira da capital contabilizou uma taxa de ocupação de 70%. Até a malha aérea precisou ser ampliada. A nossa intenção é dar prosseguimento a esse bom momento e para isso nós temos tido já um bom relacionamento com as empresas aéreas para a captação de voos à nossa capital, ao nosso destino turístico. Durante a temporada junina, o governo do estado realizou uma pesquisa para saber até que ponto a programação e a organização dos arraiais haviam agradado os visitantes. Entre as 1.100 pessoas ouvidas, mais de 97% disseram que aprovaram a festividade em 2019. 18% dos entrevistados eram turistas de outros estados, não apenas do Maranhão. Do interior do Maranhão também teve muitos turistas que vieram aqui para São Luís, conhecer o nosso São João ou realmente revisitar o nosso São João. Foram 107 pessoas de outras cidades do Maranhão, que não de São Luís. E aí, Diego, a aprovação não é apenas nossa, é dos números. Após o fim das festas em junho, o governador Flávio Dino anunciou a mudança de gestor na Secretaria de Cultura. Diego Galdino, que deixou a pasta na oportunidade, fez um balanço do trabalho desenvolvido por ele à frente da secretaria. Nós não tínhamos o Natal, né? Então, hoje o Natal do Maranhão ele tem uma repercussão nacionalmente. Nós temos um Réveillon, um lugar novo na litorânea, que nós colocamos 100 mil pessoas na litorânea sem nenhum incidente. Nós temos um carnaval de rua,
famoso no país inteiro, com artistas nacionais, artistas locais, num cenário lindíssimo, um dos mais belos do país, que é a Beira-Mar. E esse ano nós fizemos um excelente São João. Já o novo secretário de Estado da Cultura destacou os próximos eventos, inclusive o planejamento para este mês de julho, período de férias e que a capital também recebe muitos visitantes. A ideia é que nós tenhamos uma programação cultural durante todo o ano, através do Mais Cultura e Turismo agora nas férias, através dos nossos editais de ocupação, para que as casas de cultura, os locais onde nós possamos ter apresentações culturais, eles possam desenvolver atividade durante o ano inteiro. Bom, e as reportagens dessa edição você pode rever no portal ME10. Muito obrigada pela sua audiência, uma boa noite para você e até amanhã. Tchau, tchau.